Você está ouvindo Devocional Robert Murray M'Cheyne. Primeiro Reis. Primeiro Reis, capítulo 18. E sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no terceiro ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou a Obadias o mordomo, e Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel, os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 os escondeu numa cova, e os sustentou com pão e água. E disse Acabe a Obadias: Vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os rios. Pode ser que achemos erva, para que em vida conservemos os cavalos e mulas, e não percamos todos os animais. E repartiram entre si a terra, para a percorrerem. Acabe foi à parte por um caminho, e Obadias também foi sozinho por outro caminho. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou. E Obadias, reconhecendo-o, prostrou-se sobre o seu rosto e disse: És tu o meu senhor Elias? E disse-lhe ele: Eu sou. Vai, e dize a teu senhor: Eis que Elias está aqui. Porém ele disse: Em que pequei para que entregues a teu servo na mão de Acabe para que me mate? Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação, nem reino, aonde o meu senhor não mandasse em busca de ti. E dizendo eles: Aqui não está. Então fazia jurar os reinos e nações que não te haviam achado. E agora dizes tu: Vai, dize a teu senhor: Eis que aqui está Elias. E poderia ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse, não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me mataria. Porém eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Porventura, não disseram a meu senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondia 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50, numa cova, e os sustentei com pão e água? E agora dizes tu: Vai, dize a teu senhor: Eis que Elias está aqui. Ele me mataria. E disse Elias: Vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, que deveras hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe, e lhe anunciou, e foi Acabe encontrar-se com Elias. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalim. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem da mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe coloquem fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe colocarei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio de fogo,
esse será Deus. E todo o povo respondeu dizendo: é boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe ponhais fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos! Porém, nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que tinham feito. E sucedeu que ao meio-dia, Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Talvez esteja dormindo e despertará. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme ao seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras conforme ao número das 12 tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços, e o pôs sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros, e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar, e até o rego ele encheu de água. Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos, e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhes disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra, e pôs o seu rosto entre os seus joelhos, e disse ao seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu, e olhou, e disse: não há nada. Então disse ele: volta lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro, e foi para Jizreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos, e veio correndo perante Acabe, até a entrada de Jizreel. Primeira Tessalonicenses.
1 Tessalonicenses, capítulo 1. Paulo e Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Ezequiel. Ezequiel, capítulo 48. E estes são os nomes das tribos, desde o extremo norte, ao longo do caminho de Etlon, indo para Amate, até Azarenon, termo de Damasco para o norte, ao pé de Amate, terá Dan uma parte, desde o lado oriental até o ocidental. E junto ao termo de Dan, desde o lado oriental até o ocidental, Azer terá uma porção. E junto ao termo de Azer, desde o lado oriental até o ocidental, Naftali uma porção. E junto ao termo de Naftali, desde o lado oriental até o lado ocidental, Manassés uma porção. E junto ao termo de Manassés, desde o lado oriental até o lado ocidental, Efraim uma porção. E junto ao termo de Efraim, desde o lado oriental até o lado ocidental, Ruben uma porção. E junto ao termo de Ruben, desde o lado oriental até o lado ocidental, Judá uma porção. E junto ao termo de Judá, desde o lado oriental até o lado ocidental, será a oferta que haveis de fazer de 25.000 canas de largura e de comprimento de cada uma das porções, desde o lado oriental até o lado ocidental, e o santuário estará no meio dela. A oferta que haveis de oferecer ao Senhor será do comprimento de 25.000 canas, e da largura de 10.000. E ali será a oferta santa para os sacerdotes, medindo para o norte 25.000 canas de comprimento, e para o ocidente 10.000 de largura, e para o oriente 10.000 de largura, e para o sul 25.000 de comprimento. E o santuário do Senhor estará no meio dela. E será para os sacerdotes santificados dentre os filhos de Zadoque, que guardaram a minha ordenança, que não se desviaram quando os filhos de Israel se extraviaram, como se extraviaram os outros levitas. E eles terão uma oferta da oferta da terra, lugar santíssimo, junto ao limite dos levitas. E os levitas terão, consoante ao termo dos sacerdotes, 25.000 canas de comprimento e de largura 10.000. Todo o comprimento será 25.000 e a largura 10.000. E não venderão disto, nem trocarão, nem transferirão as primícias da terra, porque é santidade ao Senhor. Mas as 5.000 canas, as que restaram da largura, diante das 25.000, ficarão para uso comum, para a cidade,
para a habitação e para arrabaldes, e a cidade estará no meio delas. E estas serão as suas medidas: o lado do norte de 4.500 canas, o lado do sul de 4.500, o lado oriental de 4.500, e o lado ocidental de 4.500. E os arrabaldes da cidade serão para o norte de 250 canas, para o sul de 250, para o oriente de 250, e para o ocidente de 250. E quanto ao que restou do comprimento, consoante com a santa oferta, será 10.000 para o oriente e 10.000 para o ocidente, e corresponderá à santa oferta, e a sua novidade será para sustento daqueles que servem a cidade, e os que servem a cidade servi-la-ão dentre todas as tribos de Israel. Toda a oferta será de 25.000 canas, com mais 25.000. Em quadrado oferecereis a oferta santa, com a possessão da cidade. E o que restou será para o príncipe, deste e do outro lado da oferta santa, e da possessão da cidade, diante das 25.000 canas da oferta, até ao termo do oriente e do ocidente, diante das 25.000, até ao termo do ocidente, correspondente às porções, será para o príncipe, e a santa oferta e o santuário da casa estarão no meio dela. E desde a possessão dos levitas, e desde a possessão da cidade, no meio do que pertencer ao príncipe, entre o termo de Judá e o termo de Benjamim, será isso para o príncipe. E quanto ao restante das tribos, desde o lado oriental até o lado ocidental, Benjamim terá uma porção. E junto ao termo de Benjamim, desde o lado oriental até o lado ocidental, Simeão terá uma porção. E junto ao termo de Simeão, desde o lado oriental até o lado ocidental, Issacar terá uma porção. E junto ao termo de Issacar, desde o lado oriental até o lado ocidental, Zebulon terá uma porção. E junto ao termo de Zebulon, desde o lado oriental até o lado ocidental, Gade terá uma porção. E junto ao termo de Gade, ao sul, do lado sul, será o termo desde Tamar até as águas da contenda de Cádiz, junto ao rio, até ao mar grande. Esta é a terra que sorteareis em herança às tribos de Israel. E estas são as suas porções, diz o Senhor Deus. E estas são as saídas da cidade, desde o lado norte, 4.500 canas por medida. E as portas da cidade serão conforme os nomes das tribos de Israel. 3 portas para o norte. A porta de Ruben, uma. A porta de Judá, outra. A porta de Levi, outra. E do lado oriental, 4.500 canas, e 3 portas, a saber, a porta de José, uma. A porta de Benjamim, outra. A porta de Dan, outra. E do lado sul, 4.500 canas por medida, e 3 portas. A porta de Simeão, uma. A porta de Issacar, outra. A porta de Zebulon, outra. Do lado ocidental, 4.500 canas, e as suas 3 portas. A porta de Gade, uma. A porta de Azer, outra. A porta de Naftali, outra. 18.000 canas por medida terá ao redor. E o nome da cidade desde aquele dia será: O Senhor está ali. Salmos. Salmos, capítulo 104. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, Tu és magnificentíssimo, estás vestido de glória e de majestade. Ele se cobre de luz como de um vestido, estende os céus como uma cortina, põe nas águas as vigas das suas câmaras, faz das nuvens o seu carro, anda sobre as asas do vento, faz dos seus anjos espíritos, dos seus ministros, um fogo abrasador. Lançou os fundamentos da terra,
ela não vacilará em tempo algum. Tu a cobriste com o abismo como com um vestido. As águas estavam sobre os montes, à tua repreensão fugiram, à voz do teu trovão se apressaram. Subiram aos montes, desceram aos vales, até ao lugar que para elas fundaste. Termo lhes puseste que não ultrapassarão, para que não tornem mais a cobrir a terra. Tu que fazes sair as fontes nos vales, as quais correm entre os montes, dão de beber a todo animal do campo. Os jumentos monteses matam a sua sede. Junto delas as aves do céu terão a sua habitação, cantando entre os ramos. Ele rega os montes desde as suas câmaras, a terra farta-se do fruto das suas obras. Faz crescer a erva para o gado, e a verdura para o serviço do homem, para fazer sair da terra o pão, e o vinho que alegra o coração do homem, e o azeite que faz reluzir o seu rosto, e o pão que fortalece o coração do homem. As árvores do Senhor fartam-se de seiva, os cedros do Líbano que ele plantou, onde as aves se aninham. Quanto à cegonha, a sua casa é nas faias. Os altos montes são para as cabras monteses, e os rochedos são refúgio para os coelhos. Designou a lua para as estações, o sol conhece o seu ocaso. Ordenas a escuridão, e faz-se noite, na qual saem todos os animais da selva. Os leõezinhos bramam pela presa, e de Deus buscam o seu sustento. Nasce o sol, e logo se acolhem, e se deitam nos seus covis. Então sai o homem à sua obra, e ao seu trabalho até a tarde. Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras! Todas as coisas fizeste com sabedoria, cheia está a terra das tuas riquezas. Assim é este mar grande e muito espaçoso, onde há seres sem número, animais pequenos e grandes. Ali andam os navios, e o Leviatã que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti, que lhes dês o seu sustento em tempo oportuno. Dando-lhe tu, eles o reconhecem. Abres a tua mão e se enchem de bens. Escondes o teu rosto e ficam perturbados. Se lhes tiras o fôlego, morrem e voltam para o seu pó. Envias o teu espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor durará para sempre. O Senhor se alegrará nas suas obras. Olhando ele para a terra, ela treme. Tocando nos montes, logo fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu tiver existência. A minha meditação acerca dele será suave. Eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores, e os ímpios não sejam mais. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Louvai ao Senhor. Deus fala por meio de sua palavra. O que ele lhe disse hoje? Você acabou de ouvir Pão Diário. O Pão Diário é um oferecimento da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, na voz do pastor Paulo Castelã. Compartilhe o Pão Diário com os seus amigos. Até amanhã. Tchau!